Hello, pessoal. Esperar o pessoal entrar. E aí a gente chama o nosso convidado de hoje, que é o CG. E aí, Alex, tudo bem? E aí, gente, como vocês estão nesses tempos de quarentena? Então vamos começar a live de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre confissão, né? E sobre exame de consciência. Então vamos chamar o CG aqui para participar com a gente. E aí, CG, E boa noite. beleza? Beleza? E aí, como está passando esses tempos aí, esses dias na quarentena? Tá fazendo o que de bom? Não vou. Fazendo um monte de coisa em casa. Várias tarefas. Que não falta. Não, Que, não vou, que bom. não. Então, gente, como eu já falei, a gente vai falar sobre confissão. A gente não, o CG vai falar sobre Não, não. confissão, Não vai vou, falar um não. pouquinho sobre exame de consciência. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí que no final ele responde. Então, bora começar. Eu sei muito bem quem é. Ai, É só um minuto aqui que meu sobrinho tá me atrapalhando aqui bem agora. Beleza. Um minutinho. Vai, vaza daqui. Vaza daqui, mano. não vou, não. Vaza daqui. Não. Vaza daqui, mano. Vai. Tira ele daqui. Tira ele daqui. Voltei. Então, vamos lá. Desculpa o atraso aí. Imagina. É tudo pra atrapalhar. Meu sobrinho aparece agora. A internet tinha caído, voltou nesse instante também. Ah, é Mas sempre beleza. assim, tudo acontece. Então, a gente ficou de falar sobre exame de consciência, né? Isso. Vai fazer alguma pergunta ou eu posso falando direto? Vai falando, qualquer coisa eu te interrompo. Tá. Bom, com base no tema aqui, no que eu tentei separar aqui, o exame de consciência, ele, ele é para antecipar, para revisar, né? Fazer uma revisão do seu cotidiano, né? Da vida, né? Das suas ações. Refletindo sobre. Estão me perguntando se a criança está bem. Tá, sim. Deixa eu voltar no raciocínio aqui, ó. É que quando se fala em exame de consciência, a gente remete mais ao exame de consciência preparatório para a confissão, né? Mas ele pode ser feito todo dia, né? Até Santo Afonso, não, Santo Santo Inácio, quer Afonso de dizer. Ligório. Santo Não, na Inácio. verdade, Santo Inácio, na verdade, ele no método de oração dele, ele fala que pode ser feito ele recomenda 3 vezes ao dia, né? Uma de manhã, uma no decorrer do dia e outra à noite. Esse de manhã pode ser logo depois, no caso que ele fala, né? Pode ser logo depois assim que levantar, né? Durante as orações matinais.
No decorrer do dia, aí vai variar dependendo de como que é o cotidiano, né, de cada um. E no final do dia pode ser na hora de dormir, né? Antes de deitar, quer dizer. É, pode ser feito, deixa eu ver, mano, as palavras acertar aqui, porque é, no caso de exame diário, né? Que é no caso tá assim no nosso caso, né? Que não dá para recorrer à confissão, né? Se bem que eu consegui uma confissão nesse período aí, acabei, como eu estou servindo na missão online, né? Aí Uhum. eu já achei, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no primeiro dia, cheguei na igreja, foi chegar no padre e padre, me confessa aí antes, então. É, algumas Graças a pessoas estão Deus deu sendo certo. privilegiadas um pouquinho nessa É, quarentena. mas então, no caso de quem não está podendo, né, recorrer, pode ser feito o exame de consciência durante o dia, né? Mas o exame de consciência ele tem que ter apesar de tudo, ter um arrependimento, uma contrição, né? A igreja fala que tem a contrição perfeita e tem a contrição imperfeita também. Até no começo, acho que quando começou a interromper, né? As igrejas começaram a interromper os sacramentos, o acesso, né, à missa. Começou a se espalhar um ato de contrição perfeita por aí. Acho que muita gente deve ter feito, né? Mas apesar de tudo, teve a bênção do Papa, né? A igreja dispensou, né, da missa, que seria, fosse em umas situações normais, né? A falta da missa dominical se caracteriza como uma falta grave, inclusive. Mas está dispensado, então está de boa nessa questão. Aí o ato da contrição perfeita, aquele lá, né? Ele não exime, ele não, quer dizer, ele não exime, ele não elimina a necessidade de um recorrer ao sacramento da confissão, né? Ele tem que ser feito assim que possível, mas em todo caso, mesmo se alguém no meio desse meio tempo falecer em pecado mortal, tem uma salvaguarda, né? Não que está perdoando os pecados graves, né? Eles não estão sendo perdoados porque não tem como recorrer, mas tem uma salvaguarda porque não tem condição mesmo, né? Mas aí tem esse ato de contrição perfeita, mas ele tem que ser feito um exame de consciência antes. E o exame de consciência, ele pode ser, analisando, pode ter uma base, né? Se você tem noção, por exemplo, a maioria das pessoas, até eu, na verdade, até hoje, eu costumava fazer sempre baseado nos 10 mandamentos. Quase todo mundo faz assim, eu acho, acredito. Mas hoje de manhã eu estava vendo uma aula do Padre Paulo Ricardo e eu nem tinha visto isso e eu nunca me passou pela cabeça também. Ele fala disso que todo mundo faz baseado nisso. E é meio que normal, né? Automático. Só que ele fala que é melhor. Não digo que é melhor ainda, mas que é também interessante fazer com base nos pecados capitais. Porque o pecado grave mesmo, ele mesmo quando você já confessa lá diante do padre tudo, participa do sacramento, tudo normal, certinho, faz tudo certinho, em caso de pecado grave mesmo, ainda fica um resquício na alma, e isso pode ter relação com doença espiritual, que aí a doença espiritual, no caso, tem mais a ver com os vícios, né? Sim. Todo mundo tem. Aí, nesse caso, por exemplo, você conhecendo, é, trazendo a memória, né, refletindo mais nos pecados capitais, o que acontece? Você tem a chance de ir direto na raiz, né? Porque se você cometer um pecado grave, né, o pecado mortal, ele se caracteriza ofendendo diretamente a um dos 10 mandamentos. Mas ele tem a origem lá nos 7 pecados capitais. Então, se você voltar atrás lá, fizer um exame de consciência,
voltando tudo, analisando a sua vida, analisando aquele seu dia, analisando os outros dias anteriores, voltando, se necessário, quanto tempo for necessário para trás, e você pode ir direto na raiz. Porque não é conveniente também você fazer um exame de consciência, relembrar, relembrar, né, os processos, onde as suas faltas, né, no caso, se você não tiver um propósito, porque a contrição tem a matéria, que é um propósito. Sim. Em termos de sacramento, todos os sacramentos, né, os 7 sacramentos, eles têm uma fórmula que caracteriza o sacramento, mas também tem a matéria. Em todos os sacramentos é muito fácil, né, saber a matéria. Na matéria do batismo é a água. No matrimônio são as alianças, o voto. Mas na confissão, qual que é a matéria da confissão? Chama reconciliação e penitência, na verdade, né? O nome ideal do sacramento, né? Que até você procurar no catecismo, você vai achar por esses nomes. É justamente isso, é a contrição e o propósito de ter uma vida melhor dali para frente. Daquele instante, romper com o pecado, esse é o propósito. Então você, pela sua alma penitente, você faz esse propósito de não voltar a pecar. Pode ser que volte a cair no mesmo pecado, mas você não tem que querer, né, cair de novo. Você também não tem que alimentar. Então fica mais fácil de não cair quando você sabe a raiz do problema. Aí, porque senão não adianta nada ficar atacando, por exemplo, um pecado grave. Você caiu mais de uma vez. Aí você vai ficar martelando lá em cima dele, vai tentar buscando meios. Às vezes você consegue um período maior, mas aí volta, cai de novo. Só que não foi lá na raiz do. Fazer um autoconhecimento, se possível até anotar, se for o caso, sei lá, pega lá, por exemplo, os 10 mandamentos, pega eles, aí anota também lá junto lá os pecados capitais, né? Sabe, não sei, um dia só, não precisa voltar muito. Eu não sei como é o hábito de cada um, né? Tem gente que se confessa uma vez na semana, tem gente que confessa uma vez no mês, tem gente que confessa dentre meses ou anos. Eu mesmo, por exemplo, eu não me confessava, não costumava confessar mais que toda semana. Eu já tentei, mas eu nunca consegui. Uma vez eu tentei, mas eu achei que eu não conseguia pegar direito, assim, eu achava que eu estava fazendo mais por vaidade, né? Tem esse problema também, é um problema. Você tá indo lá confessar direto, acho que porque tá confessando e comungando, indo com frequência, não é, só que aí acaba se tornando meio que automático, né? Só que aí você acaba caindo na vaidade. Aí isso já é vaidade, então é melhor você não fazer com tanta frequência, refletir melhor, né? Fazer por fazer, na verdade, acaba se tornando inválido, né? Porque, como eu já disse, né, sobre a contrição, não, na verdade eu nem disse isso, eu disse da matéria, né, o que caracteriza o sacramento é a fórmula e a matéria, e só que no caso aqui da confissão tem uma peculiaridade que seria a contrição, né, na verdade, que eu falei que a matéria é a contrição. Então, não adianta nada ir lá na frente do sacerdote, faz tudo certinho. Aí ele vai pronunciar a fórmula e você faz o ato de contrição ali na hora dele, mas não tem o propósito, né? Não tem o arrependimento. Era isso onde eu queria chegar, na verdade. Estava tentando lembrar aqui. Era o arrependimento e a vontade o desejo de não fazer aquilo mais.
Mas aí, como eu falei em vaidade, né? Eu tinha anotado em algum lugar aqui sobre. Estava no catecismo. Eu já vi em outro. O padre Paulo Ricardo mesmo falou, que no vídeo que eu estava vendo, e eu vi no catecismo agora de novo, e eu já vi em outros lugares também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, eu anotei em algum lugar, mas é mais ou menos que a. Deixa eu ver se eu acho, para eu não falar as palavras erradas aqui. Tá bom. Que aí lá diz que assim, era a respeito da conversão, né? Que a conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz os nossos corações a Ele. Aí tem uma frase aqui: converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Ou seja, né, no caso, isso aqui eu estou lendo do catecismo direto. No caso, a conversão, né, ela não parte exatamente de nós mesmos, né? A gente tem o desejo e tem que pedir isso para Deus, a graça santificante, né? Porque só Deus é santo, né? Então, na verdade, ele nos santifica. E ao mesmo tempo que tem que ter uma vontade nossa também, né? A gente parte o ato. Eu já sei qual é o último e único fim, que é Deus, então eu tenho que querer, mas quem vai me dar essa graça vai ser Ele, na verdade, né? Eu só não quero entrar nos aspectos aqui teológicos mais profundos, então vou manter mais na questão espiritual, né? Então, no meio do exame, né, você pede também, pode pedir isso para Deus, pedir a graça santificante, né, o que é necessário para a salvação. E uma coisa que eu não falei antes também, né, que é, no caso, acabei lembrando agora, né, que de pedir para Deus, né. É importante o exame de consciência, é muito importante também fazer num ambiente de oração, né. Começar rezando, né, fazer as suas orações devocionais, não sei, como cada um começa rezando, né? O mínimo é o sinal da cruz, né? Aí cada um faz a oração pessoal aqui, e bem, não sei, que está familiarizado, talvez aí pode ser uma oração do Espírito Santo, pedir a intercessão da Virgem Maria sempre, né? O anjo da guarda também. Às vezes a gente não tem o hábito também de nos relacionar com o anjo da guarda, né? De rezar para ele, pedir ao anjo da guarda, pedir para ele que traga a iluminação necessária, né, para a gente conseguir rezar, fazer as tarefas, meditar, é, tudo no ambiente de oração, né? Eu acho que, bom, eu não fiz mais ou menos na ordem, acho que eu estou fazendo os aspectos aqui meio sem ordem, mas, bom, voltando, deixa eu ver, vamos voltar para esses tempos, né? Tem alguns materiais de apoio, né, que pode ajudar, né, que tem alguns versículos. Eu acho que é mais fácil de encontrar no catecismo. Lá, se você for tem um índice remissivo lá no final, pode procurar por contrição.
por contrição, reconciliação, pecado, penitência. Aí vai lá no índice remissivo e fala. Mas com relação ao sacramento, está mais ou menos no 1451, eu acho, a partir dele. Dali para frente começa a falar do sacramento. Mas aí tem algumas notas, algumas observações, umas várias referências à Bíblia, a outros documentos da igreja. O catecismo pode ser interessante para você buscar direto na fonte, né? Que é, como o próprio nome diz, catecismo, né? A catequese baseada na doutrina da igreja, né? Então ali você vai encontrar de tudo. Uhum. Tem livros também que falam sobre isso. Lá no Padre Paulo Ricardo, a aula que eu estava vendo dele, ele recomendou um livro de exame de consciência de São João Crisóstomo. Agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas se você procurar lá no site dele ou no YouTube, acha lá. A aula é mais ou menos cerca de 1 hora lá. Aí ele deixa até um link lá para baixar o livro online, em PDF, né? Eu acho que eu não lembro agora, não sei se é exame de consciência, agora eu não lembro o nome do livro. Mas é bom ter alguns materiais de apoio, né? Além do que eu já falei. E nesse tempo Um que a gente bom. está vivendo, né, de quarentena, qual a importância de se fazer um bom exame de consciência? Porque eu acho que a gente fica em casa e às vezes a gente pensa, são muitos pensamentos, né, que às vezes a gente nem devia ter. Então, qual que você acha que é a importância da gente fazer um exame de consciência nesse momento atual que a gente está vivendo? Olha, eu vou tirar, não sei, vou tirar por mim mesmo. Em situações extremas, assim, você acaba refletindo um pouco mais, né? Às vezes acaba se preocupando em excesso, dependendo da sua ocasião mesmo. No meu caso, aqui em casa, a maior preocupação da maioria das pessoas é ter o que fazer, né? Acho que dependendo do tipo de moradia, dificulta mais ainda. Quem mora em apartamento, talvez seja um dos maiores problemas. Em Sim. casa, um pouco mais. No meu caso aqui, eu tenho bastante espaço, eu tenho um monte de tarefa aqui para fazer, para cuidar, tem jardim. Eu dá até para eu fazer exercício aqui dentro, eu dá até para correr aqui. Então, tipo, por exemplo, eu me conheço a minha personalidade. Eu tenho, faço um, vai decorrer dependendo do um tempo de experiência, né? Uns anos você vai se autoconhecendo. E eu sei que o meu defeito predominante é dificuldade em em me sair do meu lugar, sabe? Eu tenho uma facilidade muito grande para interiorização. Só que eu tenho um problema de. O meu problema maior é sair do ponto fazer, tipo, tomar uma atitude, sabe? Então, o que que eu Uhum. fiz? Na verdade, é porque, para mim, até acabou sendo mais fácil porque eu já estava trabalhando isso em mim antes já, né? Na verdade. Então, eu não fiquei parado nenhum dia aqui. Tipo, como diz, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então, eu fui me Sim. ocupar. E nos momentos, isso fazendo as minhas orações cotidianas, né? De manhã, pegava um vídeo, ia ler, fazia uma palestra, faz sei lá, um curso. Eu tenho assinatura lá do site do Padre Paulo lá, eu fiz os cursos online lá no site. Uhum. E nisso, ao mesmo tempo que trabalha, né? Para mim, por incrível que pareça, quando eu faço alguma coisa, é mais fácil é mais fácil para mim parar depois, para eu parar depois. Então eu acabava refletindo melhor. Você tem uma ocupação, para mim fica mais fácil de parar e refletir. Aí esse é no meu caso, né? Então você reflete um pouco melhor. Aí você medita, contempla, tenta dispersar a mente, né? Hoje todo mundo está sendo levado a isso, né? Querendo fazer alguma coisa. Aí você acaba pensando mais nas coisas. É, como é um caso bastante extremo, né? Extraordinário, com riscos de vida, né? Inclusive,
você é forçado um pouco mais a pensar. E a igreja está tá dispondo de algumas coisas, né? Meditações, né? Tentando fazer um trabalho online. Então, no caso, o que é importante você fazer um exame de consciência? Pensar, revisar a sua vida, né? Porque antes, poxa, antes era, você tinha tudo, né? Tudo fácil, a missa. Eu mesmo estava indo desde o começo do ano, todo dia na missa. Estava conseguindo sem faltar um dia, de segunda a segunda. Então, de repente, fui interrompido, assim, que a ponto de nem ir na de domingo. Para quem está com uma sequência dessa ser quebrada, assim, é meio dá um certo impacto, né? Sim. Então, de repente, você perdeu tudo, até todos os sacramentos. Então, a importância de manter um exame de consciência, acho que eu poderia sintetizar talvez numa palavra só, que seria manter a esperança, né? Apesar de tudo. Porque ainda a gente está vivo, né? Sim. A gente está vivo e saudável. E não sabe o dia de amanhã, como que vai ficar, né? Daqui para frente. Aí eu li em algum lugar, acho que foi alguma página, não sei, que as coisas, quando elas, a gente não, eu não vou saber falar com todas as palavras, mas seria algo do tipo, as coisas não podem voltar ao do que estavam antes, né, ao normal, porque aquilo que estava, do jeito que estava, não era bom, né, não era normal, então você precisa voltar melhor do que era antes, a ideia é mais ou menos essa. Então ter essa esperança de ser uma pessoa melhor. Um exame, praticamente é o sentido do exame de consciência é isso, é você olhar para a sua vida, analisar como ela está e ter um propósito de ser uma pessoa melhor, né? A, a, a essência do cristão é essa, ser uma pessoa melhor e ser de Cristo, né? Sim. Mas eu não vou ser uma pessoa melhor, uma pessoa de Cristo, se eu não tiver um propósito, né? Um propósito de ter uma vida melhor, uma vida de conversão. Assumir uma vida de conversão, a busca pela santidade, né? Que não é em qualquer lugar que você escuta falar sobre isso, né? Sobre santidade. Acho que bom, aí no Jovem Sarado acaba escutando um pouco mais, né? Não sei se liberdade um pouco mais para falar. Sei, E em termos falando de um pouco, importância, acho que é isso. e falando um pouquinho então sobre a confissão, né? Que a gente fala sobre o exame de consciência, a gente já remete à confissão, né? Queria fazer duas perguntinhas. Primeiro que você estava falando na questão da periodicidade, né? De quando você se confessa, eu me confesso todo mês e tal. O que a igreja fala sobre isso, né? E também eu escuto, já escutei muita gente falar, e eu acho que todo mundo também, né? Coisas do tipo, ah, para que me confessar se eu posso me resolver direto conversando com Deus, né? Então, o que a igreja fala sobre Ah, essas duas coisas? olha, em termos de frequência, o mandamento da igreja é confessar uma vez por ano, que é conveniente na época da quaresma, né? Precedendo a Páscoa. É um dos mandamentos da igreja, inclusive. Mas é claro que para quem quer ser melhor, né? Para quem quer assumir esse propósito de ser uma pessoa melhor, claro que você vai acabar buscando com uma frequência maior. Que nem, tem gente que só busca quando cai em pecado grave, mas tudo bem. É, é uma questão de hábito também, né? Acaba se tornando um hábito. Se Sim, você tem um propósito, você vai querer, e como eu falei sobre lá atrás, sobre como eu tinha falado, é, nossa, me perdi agora, me fugiu, vou tentar relembrar aqui.
Mas me perdi agora. Vou tentar relembrar outra coisa que eu tinha falado antes e me perdi. Tava falando da Mas, frequência para se confessar. é, sim, então, na frequência da confissão, bom, vamos retomar aqui. Para quem tem um propósito, claro que com autoconhecimento, sim, buscar, que eu estava tentando lembrar, era buscar o autoconhecimento, né, e buscar a causa raiz, né? Você, Uhum. naturalmente, se você tem esse propósito e tem se autoconhece, você vai acabar buscando com maior frequência, né? Aí ou vai quando a consciência acusar, né? Ou tenta se organizar, né? Mas a igreja, em termos de obrigação, a igreja fala uma vez por ano, né? Certo. Mas é que já foi feito, já foi falado, né? Se você tem um propósito de se autoconhecer, você vai buscar mais que uma vez, né? Quanto for necessário ou quanto for possível, né? Aí, qual era a outra pergunta mesmo? Sobre o que muita gente fala de, eu não preciso recorrer à confissão, eu não preciso buscar um sacerdote, porque eu posso conversar com Deus e tá tudo bem, ele sabe meus pecados, ele vai me perdoar. Ah, tá. Então, nesse caso, o que a igreja nos ensina é que você precisa necessariamente da intercessão do sacerdote, né? Que o sacramento da confissão, todos os sacramentos, né, originam de Cristo, né? Ele instituiu todos os sacramentos. E ele delegou o perdão diretamente aos apóstolos, né? Então, no caso, a igreja ensina que são os ministros ordenados para exercer a reconciliação. Mais especificamente, uma palavra mais direta, assim, se você for pegar na palavra mesmo, as chaves do céu foram dadas a São Pedro, né? E o apostolado. Jesus fala diretamente, né? Tudo que ligardes no céu será ligado, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ele delegou isso diretamente ao apostolado dele. E eu não vou procurar agora aqui que eu vi e não anotei, mas tem no catecismo aponta um pouco melhor lá outros versículos mais, se alguém tiver interesse lá, depois eu marco aqui, compartilho aí, passo para vocês. Beleza. Mas basicamente é isso. O, a confissão, a reconciliação, ela foi delegada aos apóstolos, né? Então, em caso de pecado grave, ele necessita obrigatoriamente de recorrer ao sacramento da reconciliação e penitência com a intercessão do sacerdote. E ele precisa ser também presencialmente. A igreja fala sobre isso também, né? Por exemplo, você não pode fazer uma confissão online, não, tem que ser ali frente a frente do sacerdote. É, Outra coisa que você estava falando também é que tem muita gente que recorre à confissão só quando está em pecado grave, pecado mortal, né? E também tem os pecados veniais. Então, explica um pouquinho pra gente o que é pecado venial, a diferença, né, do pecado venial e o pecado mortal. os pecados graves ou mortais são aqueles que afetam diretamente, né, os 10 mandamentos, né? Qualquer pecado, na verdade, afeta, mas os graves são mais diretos e, como o próprio nome diz, são graves e mortais, né? Ou seja, se a pessoa morre agora em pecado mortal, ela perde a graça, né? Perde o acesso. Então, por isso que ele precisa obrigatoriamente da confissão direta. Os pecados veniais também, mas eles não precisam ser obrigatoriamente
falados, né, diretamente ao sacerdote. Pode falar, mas tipo, ser mais objetivo. Ah, pequei por isso, né? O Uhum. pecado grave, não que ele precisa ter uma historinha, né? Contar toda a historinha, ficar 40 minutos lá com o padre, não. Sim. É que o pecado grave você precisa apontar a causa, né? O ato, demonstrar arrependimento e, se possível, enumerar as vezes. Não, se possível, não. Acho que se não me engano, é pedido o número de vezes também que aconteceu. E os veniais não, né? Os veniais são pecados ditos mais leves, né? Então ele não necessita obrigatoriamente do sacramento, né, em si. Mas você precisa fazer ao mesmo, não é por isso que vai deixar eles de lado, né? Como eu Sim. disse lá atrás, lá sobre a causa raiz, né? A pessoa, quando ela chega num pecado mortal, ele não vem como um raio assim, vem de uma vez do céu e cai. Não. Antes formou nuvens, ficou sobrecarregada para depois só cair o raio. Então, aí você volta lá atrás. Provavelmente, quando cai lá no pecado mortal, muito que provavelmente você deixou passar batido, ignorou. CG, eu acho que cortou o seu som, hein? A gente não tá te ouvindo. Tá sem som aqui ainda. Vocês estão ouvindo, gente? Ou só eu que não tô ouvindo mais? É, tá sem som mesmo, CG, o seu. É, o pessoal não tá te ouvindo mesmo. Tô sem som. Tenta desconectar e conectar seu fone de novo, ver se volta. Não voltou. Eu vou fazer assim, eu vou fechar você aqui da conversa e aí a gente te adiciona de novo pra ver se volta. Problemas técnicos, pessoal, acontece nas melhores famílias. Vamos ver aqui se vai voltar. Aí, fala aí, vê se voltou. Agora eu acho que voltou. Voltou? Eu tô te escutando. Agora sim. Ah, beleza. Tava falando do pecado venial, né? Eu não sei Isso. até que parte foi interrompido aí. Eu consegui ouvir até a parte que estava falando da nuvem, do raio. Nossa, E o raio então não cai de uma foi no vez só. começo. Eu tava falando da bola de neve, que, né, que acaba sendo a falta de importância aos pecados veniais só porque eles são mais leves, né? Mas é Uhum. aquela coisa que eu já tinha falado antes, que acaba sendo uma bola de neve, né? Se a pessoa que cai no pecado mortal, significa que ela já estava, não sei se, não sei se é certo eu falar assim, mas vou falar direto, né? Tava sendo negligente com os veniais, né? Sim. Geralmente um pecado mortal ele não vem assim do nada, é porque já tava plantando muito antes. Então por isso acaba voltando àquela questão, né, da importância do exame de consciência. Serve para isso também, para você poder enxergar, né, os pormenores e poder atacar diretamente na raiz do problema.
os pecados veniais, eles são mais leves, mas nem por isso devem ser deixados de lado ou até mesmo ignorados, de modo algum, né? E os pecados veniais, eles são perdoados também na Santa Missa, né? Na Santa Missa tem lá no comecinho do rito ainda tem lá o ato de contrição, né? O Uhum. sacerdote impõe as mãos e depois tem a comunhão, né? Esse processo do perdão lá no início e a comunhão, os pecados veniais são perdoados ali. É, bom, não sei se tem mais alguma coisa. Não, eu só ia perguntar isso agora, mas você já acabou de explicar dos pecados veniais, quando eles podem ser Hum. perdoados, né? Que você falou que não necessariamente você precisa confessar ele, mas no momento do perdão, então, na Santa Missa eles são perdoados. Deixa eu ver aqui que eu tinha feito um script. Não, mas era isso, né? A importância da confissão, a importância de você fazer um exame de consciência bem feito, né? O que é um exame de consciência. Gente, se alguém tiver alguma pergunta e quiser alguma dúvida, enfim, alguma curiosidade e quiser comentar aqui. Se você também tiver mais alguma coisa para falar, CG, pode falar. Não, eu falei da Eucaristia, né? Enquanto a Eucaristia, ela também preserva, né, de pecados futuros, né? Isso eu vi lá no... Ela previne. A Eucaristia por si só não perdoa, né? Ela preserva e acaba... na liturgia, né? Ela preserva dos pecados, né? Você já foi receber o perdão anteriormente, né, do sacerdote, né? Ela é um sacramento de comunhão plena, né? Você reconheceu as faltas, o sacerdote perdoou e você comungou logo em seguida, né? É uma da riqueza, né, da liturgia, né? Deixa eu ver, não sei se tem alguma coisa mais. Eu não sei, eu acho que por enquanto não, porque eu tô falando meio superficialmente, sem entrar em profundidade, né? Eu também não queria entrar em termos Uhum. mais técnicos, porque aí é só alguém preparado para isso, né? No caso, um ministro ordenado, né? Uhum. Aqui estamos falando uma conversa meio light aí de leigos para leigos, né? Sim. Pra gente tentar Bom, se seja, ajudar e se melhorar, né? sim, sim. Bom, seja, a gente queria agradecer então seu sim, sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Nada, eu que Boa agradeço aí. noite. Vai brincar com seu sobrinho agora para ele não ficar chateado com você. Ah, depois ele não fica não, daqui a pouco ele volta ao normal. É que ele tá meio Criança é assim, causando daqui a pouco hoje. esquece. Ah, ele tá causando hoje mesmo. Tá meio teimoso. Tadinho, é a quarentena, tadinho. Ficar preso dentro de casa. É, Bom, mas é isso, CG, valeu. Fica com Deus, Deus abençoe, boa noite. normalmente aí, boa noite, fica com Deus. Tamo junto aí. Tamo junto. Bom, gente, é isso. Obrigada aí por vocês que participaram com a gente. Essa live ela vai ficar salva daqui uns dias, não sei. Comunicação, ela vai estar no canal do YouTube, não sei quando, essa semana ainda. Essa semana não, que já acaba amanhã, mas ela vai estar lá na página do Jovens Sarados São Bernardo no YouTube.
Sábado nós temos a nossa live também. Ainda não temos o tema, eu pelo menos ainda não sei. Vai ser às 6 horas, como tem sido, né? E às 8h30 a gente também tem o Louvor Sarado. Vai ser muito bacana, então participem. É isso, gente. Um beijo, obrigada, saudades de vocês. Fiquem com Deus.